Hoje quero convidar vocês a abrir comigo o capítulo 14 do Evangelho de João, especialmente o versículo 16. Tenho muitas passagens que gostaria de compartilhar, mas vou me focar nessa em especial. No capítulo 14 de João, a partir do versículo 16, lemos: Se me amarem, guardem os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês e estará em vocês. Não os deixarei sozinhos, voltarei para vocês. Certa vez, perguntaram ao Papa João qual era a maior necessidade do mundo, e ele respondeu que era o ensino e o trabalho do Espírito Santo. Anos atrás, minha esposa e eu passamos uns dias com o famoso teólogo suíço Karl Barth. Perguntei a ele qual seria o próximo grande tema da teologia mundial. Isso foi antes do movimento carismático crescer como conhecemos hoje. E com uma visão muito à frente do seu tempo, o Dr. Barth respondeu: o foco será o agir do Espírito Santo. Se você está querendo crescer espiritualmente e deseja aprofundar sua fé, lembro-me de como C.S. Lewis uma vez escreveu que o verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando permitimos que o Espírito Santo nos guie diariamente em nosso caminho. Na descrição do vídeo, você encontrará um material de estudos diários, onde poderá se aprofundar na comunhão com Deus. São 30 dias de reflexões que podem mudar sua vida, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para guiar seu dia a dia e desafios práticos para acender a chama do Espírito Santo em você. Baixe agora e comece sua jornada para uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes. É impossível entender completamente a Bíblia, a vida cristã, como a igreja funciona e nosso relacionamento com Deus, sem entender quem é o Espírito Santo e como ele age. Hoje temos o que chamamos de movimento carismático. Vejo esse movimento em diferentes partes do mundo e de várias formas. Estive em países onde o movimento tem crescido dentro da Igreja Católica e percebi que muitas dessas pessoas nunca falaram em línguas. No entanto, tiveram uma nova experiência com Cristo e se veem como carismáticas. E estão certas, pois todo cristão verdadeiro é carismático. A palavra carismático vem de carisma, que é o plural de charis, palavra grega que significa dom, um presente da graça. Existem entre 19 e 21 dons, dependendo de como se conta. Em meu livro mencionei 20, mas acredito que essa lista é apenas para mostrar exemplos dos dons do Espírito. Cada cristão verdadeiro recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo. Entre eles estão o dom de liderar, o dom de servir, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelismo, o dom pastoral, o dom de ensino, entre outros. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um presente dele para fortalecer, orientar, construir o corpo de Cristo e anunciar Cristo ao mundo ao nosso redor. Nesse sentido, todo cristão verdadeiro é carismático. Vamos pensar mais profundamente sobre quem é o Espírito Santo e como ele age. Primeiro, ele não é uma coisa ou um objeto. Muitas vezes, ouço pessoas dizendo, eu quero isso, falando do Espírito como se fosse algo impessoal, mas ele é uma pessoa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é alguém, não algo. Ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Nem eu entendo completamente.
E não vou tentar explicar agora, além de dizer que, pela fé, cremos que há um único Deus revelado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é todo-poderoso. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia também nos ensina que Ele está presente em todos os lugares. Não importa para onde você vá, Ele está lá. O salmista escreveu: Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia escapar da tua presença? Salmo 139. Uma das razões pelas quais Cristo precisou deixar este mundo é porque Ele, em sua forma humana, só podia estar em um lugar por vez. Sua presença estava limitada ao corpo físico. Ele partiu para que o Espírito Santo pudesse vir e estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode morar em seu coração e no meu, mesmo que estejamos muito longe um do outro. Jesus disse que era necessário que ele fosse, pois se não fosse, o Consolador não viria, mas, indo ele, o enviaria. Sua ida era necessária para que o Espírito pudesse fazer completamente seu trabalho na história da Igreja. Além disso, o Espírito Santo tem todo o conhecimento. A Bíblia diz que Deus nos revelou por meio do Espírito, pois Ele examina todas as coisas, até mesmo as partes mais profundas de Deus. É o Espírito que nos ensina e nos guia cada vez mais profundamente na vida cristã. Como cristãos, devemos crescer em graça e em conhecimento de Cristo, mas só conseguimos esse crescimento com a ajuda do Espírito Santo. No momento em que você entrega sua vida a Cristo como Salvador, o Espírito vem morar em seu coração. Seu corpo se torna a casa do Espírito Santo e ele fica ali para ajudá-lo a viver a vida cristã. Ninguém aqui consegue viver como cristão sem o Espírito. Ninguém consegue seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Ele é absolutamente necessário em nossa caminhada com Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Também é dito que o Espírito Santo tem todo o conhecimento. Deus nos revelou essas verdades por meio do Espírito, pois Ele investiga todas as coisas, até mesmo o que há de mais profundo em Deus. No livro de Apocalipse, lemos que Ele possui 7 olhos. O número 7 na Bíblia simboliza perfeição. Esses olhos perfeitos mostram que o Espírito vê tudo. Ele sabe o que se passa em seu coração, conhece o que se forma em sua mente. Nada está escondido dos seus olhos. A capacidade do Espírito de examinar, observar e entender em todas as direções lhe dá um conhecimento total e completo. A palavra também nos mostra que Ele é eterno. Em Hebreus 9:14 aparece a expressão o Espírito Eterno. Ele existe para sempre junto com o Pai e o Filho. Quando tentamos explicar a Trindade, reconhecemos que é algo difícil de entender completamente, mas podemos usar algumas comparações. Por exemplo, pense em uma maçã. Ela tem a casca, a polpa e a semente. 3 partes, mas um só fruto. Ou imagine a água, que pode estar em estado sólido como o gelo, líquido como a própria água, ou gasoso como o vapor. Sempre a mesma substância, mas em formas diferentes. São exemplos imperfeitos, mas que nos ajudam a entender um pouco o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito é chamado de Santo mais de 100 vezes na Bíblia. Em várias traduções antigas, ele aparece como Espírito Santo ou Espírito Sagrado. A Bíblia nos diz: sejam santos porque eu sou santo. Uma das funções do Espírito é justamente nos ajudar a sermos mais santos. Devemos buscar ser mais parecidos com Cristo hoje do que fomos ontem. Esse é um processo contínuo de mudança, e o Espírito Santo é quem nos conduz nesse caminho. Também é ensinado que onde o Espírito está, há liberdade. Nosso irmão mencionou recentemente a liberdade que temos em Cristo. O Espírito nos
Livra da prisão da lei, do peso de seguir regras sem entender seu propósito. Mesmo que alguém esteja preso ao pecado, às drogas, ao álcool ou qualquer outra escravidão, Cristo afirmou que todos que vivem no pecado são escravos. Mas Ele veio para nos libertar por meio de sua morte na cruz. E o Espírito Santo também age nisso. Onde Ele está, existe liberdade. Eu consigo perceber em poucos minutos, ao entrar em um culto, se aquelas pessoas foram libertas pela ação do Espírito Santo. A primeira missão do Espírito é convencer. Ele nos confronta com a realidade do pecado. Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16. O Espírito pode usar a oração de uma mãe, como mencionou um irmão, ou uma perda dolorosa, uma pregação, ou até mesmo esta mensagem para despertar você sobre o seu pecado e sobre a urgência de entregar sua vida a Cristo. Esse é o trabalho do Espírito. E muitas vezes ele nos incomoda profundamente. Já vi pessoas se levantarem de seus lugares, se aproximarem do púlpito e até levantarem os punhos em minha direção, de tão incomodadas que estavam pela presença de Deus. Algumas dessas pessoas voltaram na noite seguinte e entregaram sua vida a Cristo. Outras reagiram com raiva, sentindo-se confrontadas, porque o Espírito toca em nossos pontos mais sensíveis. Ele aponta diretamente para o nosso coração e diz: você precisa mudar, você precisa se arrepender. Sem a ação do Espírito, ninguém conseguiria ir para o céu, ninguém teria seus pecados perdoados, ninguém seria salvo. Alguns de vocês têm sentido o toque do Espírito durante toda esta semana, mesmo que nem estivessem aqui fisicamente. Outra obra do Espírito é nos dar uma nova vida. A Bíblia ensina que estamos espiritualmente mortos por causa do pecado. A parte interior do nosso ser, feita à imagem de Deus, está desligada de Deus. O mundo hoje precisa de vida verdadeira. Todos pecaram e por isso estão espiritualmente mortos. E o que um morto mais precisa? De vida. O Espírito é quem vem e nos traz essa nova vida em Cristo. C.S. Lewis uma vez comparou a vida sem o Espírito Santo a uma casa vazia e fria. Mas quando permitimos que o Espírito entre, ele traz calor, luz e vida para todos os cômodos. O pensador Bertrand Russell certa vez escreveu a um amigo que só conseguia pensar em tirar a própria vida devido à situação humana. Ele descreveu a noite como algo cruel e escuro. Talvez seja assim que você se sente agora, envolvido por uma escuridão interior. Mas o ser humano sem Deus está morto. E Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Esse novo nascimento só acontece pela ação sobrenatural do Espírito. Não é pelas boas obras que alguém é salvo. Nenhuma atitude justa que você tenha feito poderá lhe garantir a salvação. O apóstolo Paulo disse a Tito que fomos salvos não por nossos próprios méritos, mas por causa da misericórdia divina. É pela graça que somos salvos. Eu não mereço o céu, não mereço o perdão dos meus pecados, não mereço a paz que sinto dentro de mim, nem mesmo essa alegria constante que carrego. Tudo isso é fruto da graça e da misericórdia. Não é algo que conquistei, é um presente, um dom gratuito de Deus, o dom da salvação. Foi segundo a misericórdia que Ele nos salvou, através do lavar regenerador e renovador feito pelo Espírito Santo. É o Espírito quem realiza isso. E por fim, como já mencionei antes, o Espírito mora em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente cansados, sobrecarregados com os desafios da vida nesta cultura focada nos prazeres. Mas o Espírito pode vir agora mesmo e fazer morada dentro de você. Você pode começar uma nova caminhada a partir deste momento, uma vida guiada pelo Espírito. Ele pode trazer vida espiritual para você e através de você. Deus declarou:
Porei o meu espírito dentro de vocês e os farei andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos e cumpri-los. Isso está escrito em Ezequiel 36. Pense nisso. Deus quer colocar o seu espírito em você. Ele quer morar em você. Seu corpo é o lugar onde Deus quer viver, por isso devemos cuidar dele. Devemos cuidar e manter limpo esse templo. Isso explica por que é tão importante disciplinar nosso corpo, preservá-lo e protegê-lo de tudo o que o contamina, porque ele é a casa do Espírito Santo. Deus valoriza seu corpo. Ele não quer que você o trate com descuido. Se o seu corpo estiver entregue a desejos carnais e comportamentos prejudiciais, ele se torna impuro. Mas Jesus disse: Ele habita com vocês e estará em vocês. E conforme está escrito em 1 Coríntios 3,16, não sabem vocês que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em quarto lugar, o Espírito Santo nos dá força para servir a Cristo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Eu não conseguiria fazer o que faço sem essa força do Espírito. Algumas pessoas, especialmente jornalistas, e eu gosto muito deles, alguns são até grandes amigos, muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Eles estudam, investigam, tentam entender. Alguns acham que é apenas publicidade ou uma jogada de marketing. Um deles chegou a dizer que o segredo para as multidões que vêm às reuniões era o meu olhar. Mas da quarta fileira para trás, ninguém nem consegue ver meus olhos. O verdadeiro segredo é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Onde Cristo é exaltado, o Espírito está agindo. Eu não me considero um grande pregador. Sou apenas alguém que compartilha a mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom. Deu um dom a Cliff, outro a Ted, a Bev o dela, a John o dele e a todos os outros membros da equipe também. Cada um recebeu habilidades diferentes conforme a vontade do Espírito. Alguns têm dons que eu daria tudo para ter, seja na organização, seja na música. Gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Na verdade, nem canto quando estou ao lado de alguém porque atrapalho. Também não sou o melhor em organização. Mas Deus me deu meu dom, comunicar o Evangelho. O que realmente importa é que, como a Bíblia diz, Ele ressuscitou, voltará um dia e está pronto para entrar em seu coração agora por meio do Espírito Santo e transformar você em uma nova pessoa. Essa é a mensagem central do Evangelho. Essa é a única mensagem que Deus me confiou. Outro dia li sobre um caso em Wakefield, na Inglaterra. Uma mulher tentou passar no exame de direção 38 vezes. Talvez você esteja tentando há muito tempo conseguir uma licença espiritual para assumir o controle da sua vida, mas sem sucesso. Quantas vezes você já foi a uma reunião, renovou seus votos, se comprometeu, disse que mudaria, mas nada funcionou? Talvez hoje seja a sua 38ª tentativa e desta vez pode dar certo. Talvez seja o momento de entregar sua vida a Cristo da maneira certa, com arrependimento sincero e fé verdadeira. E então o Espírito Santo virá de forma sobrenatural para renovar você, dar-lhe uma nova natureza e começar uma transformação interior. O Espírito também produz o fruto do Espírito. São 9. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são gerados pela ação do Espírito em nós. Há pessoas que você talvez ache impossível amar naturalmente, pois são muito diferentes de você, mas o Espírito Santo pode dar a capacidade de amá-las. O maior sinal de que alguém conhece a Cristo é o amor. Mesmo que você não consiga sentir esse amor por certas pessoas, o Espírito pode amar através de você. E quanto à alegria, muitos dias eu mesmo sinto que ela se foi. Então me ajoelho e peço: Senhor, onde está a alegria do Teu Espírito em mim?
E percebo que ela ainda está ali no fundo, como um rio profundo que corre mesmo nos momentos mais difíceis. E há também a paz, aquela que vai além de todo entendimento. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja em pedaços, você pode ter paz no coração. Você sabe de onde veio, porque está aqui e para onde está indo. E isso é obra do Espírito Santo. O Espírito não vem para se promover. João 16:13 diz que ele não falará de si mesmo. Isso significa que não devemos sair exaltando apenas o Espírito, esquecendo de Cristo. Ele vem para engrandecer Jesus. Ele se alegra quando você glorifica Cristo com sua vida. Mas a Bíblia alerta que é possível pecar contra o Espírito. É possível entristecê-lo, mentir para ele, testá-lo, até mesmo resistir a ele. E resistir ao Espírito é algo sério, porque é ele quem leva até Cristo. Se você continua rejeitando, seu coração vai ficando duro e o arrependimento se torna cada vez mais difícil. A salvação só vem por meio de Cristo. Rejeitar o Espírito é uma atitude séria e perigosa. Aquele que despreza a lei de Moisés enfrentava juízo sem compaixão. E quanto mais severa será a condenação para aquele que desonra o Filho de Deus, considera sem valor o sangue da aliança e insulta o Espírito da graça. Hoje à noite, faço um convite para que você atenda ao chamado do Espírito. Venha até os pés de Cristo. Diga que deseja que Ele seja seu Senhor e Salvador. Você pode ser alguém que vai à igreja sempre e ainda assim não conhecer verdadeiramente a Cristo. Ou talvez você não siga nenhuma religião. Pode ser católico, protestante, judeu ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é, mas imagino que muitos aqui participam de igrejas. E eu conheço milhares de frequentadores que ainda precisam de uma nova experiência com Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Muitos precisam ser cheios do Espírito. Não. Tenho tempo hoje para explicar mais sobre o que significa ser cheio do Espírito ou batizado com o Espírito. Tudo isso está no meu livro, mas estou aqui para falar sobre o que o Espírito pode fazer por você agora mesmo, neste exato momento. Quero convidar você a se levantar do lugar onde está. Centenas de pessoas têm feito isso noite após noite. Venha e fique aqui na frente. Diga: eu quero Cristo em minha vida. Quero saber que estou salvo. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero começar de novo. Se você está com amigos ou familiares, eles esperarão por você. Se está no andar de cima, leva apenas 2 minutos para chegar aqui. Então venha agora. Chame um amigo se quiser. Há milhares de pessoas aqui hoje e Deus está falando ao seu coração. Levante-se e venha. Diga: eu quero Cristo em meu coração. Quero que o Espírito Santo entre em minha vida hoje. Quero ser perdoado. Venha rapidamente. Estamos esperando por você. Homens, mulheres, jovens, venham agora. Você que nos assiste pela televisão pode ver que há dezenas de pessoas vindo à frente para se comprometer com Cristo. Eles estão dizendo sim para Jesus. O Espírito Santo é quem faz esse milagre no coração de cada um. Ele pode fazer o mesmo com você neste momento, onde quer que você esteja. Diga sim a Cristo. Receba-o em seu coração. Permita que o Espírito more em você e lhe dê poder sobrenatural para produzir o fruto que sua família, sua comunidade e sua vida tanto precisam. Este foi apenas o começo da nossa jornada. Está vendo este vídeo na tela? Como o silêncio traz à tona os demônios escondidos nas pessoas, é de arrepiar. Clique agora e descubra por que o silêncio pode ser tão revelador e às vezes até assustador. Não perca este conteúdo, que pode mudar sua perspectiva sobre o que realmente acontece quando estamos a sós com nossos pensamentos. Clique, assista e vamos continuar esta conversa. Te vejo lá.